Guedes quer banir gastos obrigatórios, incluindo em saúde e educação. Freixo será candidato à presidência da Câmara em oposição a Maia. China manda o papo, baixa a bola a Bolsonaro. Ministra fala asneira e retrocede. 3 de janeiro de 2019. Começa agora o ONN. O posto Ipiranga teme desaprovação da reforma da Previdência, para ele fundamental para o plano econômico, levantou a bola do Congresso na tentativa de reverter, custe o que custar, como mostrou Afonso Benites para o El País. Plano B de Guedes é banir gastos obrigatórios, incluindo em saúde e educação. Ministro da Economia cogita não aprovação da reforma da Previdência e fala em nova reforma trabalhista. Em um claro aceno à negociação com a classe política, o novo ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que são os políticos, e não os técnicos como ele, quem terão de conduzir o processo de crescimento econômico do país, com o apoio às reformas estruturantes que ele pretende apresentar, como a da Previdência. Afirmou ainda que, caso a mudança nas aposentadorias, sua prioridade absoluta, não seja aprovada, será necessário haver uma desvinculação do orçamento, o que seria feito também por intermédio de uma proposta de emenda constitucional, PEC. Ou seja, continuaria dependendo do apoio de deputados federais e senadores para consegui-la. Se for bem sucedido, desafio de aprovar a reforma da Previdência, temos 10 anos de crescimento pela frente. Se não for, temos sugestões também. Você desindexa, desvincula e desobriga todas as despesas e receitas da União, disse Guedes em seu primeiro discurso como o ministro mais poderoso da esplanada de Jair Bolsonaro. Passar as mudanças na aposentadoria no Congresso é o maior desafio de Guedes, já que o tema é impopular e a base parlamentar de Bolsonaro não tem os votos suficientes para fazê-lo. O simples fato de cogitar uma derrota na questão parece não ter agradado os economistas das principais corretoras do país, reporta o jornal Valor Econômico. O incômodo também acontece porque a alternativa que apresenta como plano B não é considerada suficiente em termos fiscais e tampouco parece de fácil execução. Deixar de ter percentuais obrigatórios do orçamento para o investimento em saúde e educação, por exemplo, tampouco costuma ser um tema popular. Segundo o Tesouro, o governo tem 98% da receita líquida comprometida com os gastos vinculados, o que os analistas consideram uma margem insustentável. Nesta conta, os gastos com a Previdência, incluindo a dos militares que o governo Bolsonaro não cogita mudar, são, de longe, a maior fatia, respondem por 47% dos gastos, seguido do pagamento ao pessoal da ativa, 24%. Hoje, a classe política não faz as escolhas, ela observa, argumentou Guedes durante a cerimônia de transmissão de cargo na qual se concretizou a fusão dos Ministérios do Planejamento, da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ao abrir as portas às negociações, o ministro disse que estava fazendo uma conclamação, um pedido de ajuda, mas também criticou os privilégios de legisladores e juízes, que recebem pouco das aposentadorias. Quem legisla e julga tem as maiores aposentadorias e a população, as menores. Nos primeiros dias da gestão, o ministro promete que apresentará uma série de propostas infraconstitucionais para alterar a economia do país e, só depois da posse dos novos congressistas, em fevereiro, trará a reforma previdenciária. Em sua avaliação, caso a reforma seja aprovada em 2 ou 3 meses, o país terá 10 anos de crescimento sustentável. Se não a for, novas medidas terão de ser pensadas. Nessa mesma linha, afirmou ainda que seu acelerado plano de privatizações que ainda não foi detalhado poderá resultar em um crescimento anual de 3% a 3,5%. Em 2017, o Brasil cresceu 1%, após 2 anos de retração. No discurso, Paulo Guedes refutou a alcunha que especialistas e a imprensa têm lhe dado, de superministro. Isso aí vai ser uma construção conjunta. Não existe o superministro, alguém que vá consertar os problemas do país sozinho. Reclamou do lobby realizado para evitar a fusão dos ministérios e disse que, quem defendia o Ministério da Produção, que lhe tiraria o desenvolvimento, indústria e comércio, o fazia porque queria manter privilégios.
teve gente que tentou impedir a fusão dos ministérios, queriam criar o Ministério da Produção, tudo para manter o boi na sombra. Mas nós fomos buscar o boi. Disse que precisará também da ajuda dos outros poderes e da imprensa. O aceno aos meios de comunicação foi até agora incomum entre os representantes do governo Jair Bolsonaro, PSL. O qual Guedes diz que não é de extrema direita. Depois de 30 anos de uma aliança política de centro-esquerda, há uma aliança entre conservadores em costumes e liberais em economia. É uma centro-direita. Ministro lê trecho de seu discurso. Cal de Souza AFP. O ministro defendeu sua equipe, formada por diversos representantes da Escola de Chicago, até então chamados de Chicago Boys, ele os apelidou agora de Chicago Olds, porque a maioria deles já passou dos 60 anos de idade. Afirmou, por exemplo, que os liberais, como ele, não são contra os programas sociais. Defendeu que uma prova disso são os vouchers de educação, como os que foram dados pela ditadura de Augusto Pinochet no Chile na década de 1980. O discurso durou quase 1 hora e foi dividido pelo ministro em tópicos. Escrito em pequenos pedaços de papel do tamanho de 2 cartas de baralho juntas. Como de costume, a fala do responsável pela chave do cofre do governo federal é o mais esperado. Os espectadores que acompanharam a posse estavam eufóricos. A cada análise feita em tom descontraído, aplausos e mais aplausos. Um dos momentos em que ele foi mais aplaudido foi quando repetiu uma espécie de mantra seu, em que critica os financiamentos feitos pelo BRIS nos governos petistas. Não foi no microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes empréstimos em que piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. Apesar da ânsia em realizar mudanças, Guedes diz que elas serão feitas sem pressa, no tempo em que for possível realizá-las. Não adianta colocar uma bola de ferro na perna direita do empresário, que são os juros altos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os impostos, e um piano nas costas, que são os encargos sociais e trabalhistas. E ainda houve, corre porque o chinês vai te pegar. O novo czar da economia também prometeu lutar por nova reforma trabalhista. Reagindo ao acordo de Rodrigo Maia, vulgo Botafogo da lista do Odebrecht, com o PSL, Marcelo Freixo anunciou sua candidatura para a presidência da Câmara, como mostra a matéria da Veja. O deputado federal eleito Marcelo Freixo, PSOL-RJ, confirmou sua candidatura à presidência da Câmara em oposição ao atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, GMRJ, que tentará a reeleição. O anúncio foi uma reação ao acordo de Maia com o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados por um amplo campo republicano e democrático que lutará para resgatar o espírito da Constituição. Vamos enfrentar a agenda de Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia que aprofundará ainda mais as desigualdades no país, afirmou Freixo pelo Twitter. A eleição para os integrantes da mesa diretora da Câmara ocorre no dia 1º de fevereiro. Ao confirmar sua candidatura, Marcelo Freixo dirigiu críticas à agenda de Jair Bolsonaro. O Congresso Nacional precisa se comprometer com o fortalecimento e a ampliação dos direitos sociais, ameaçados pelo novo governo e seus aliados. O meu compromisso como candidato à presidência da Câmara é com uma agenda econômica e social que promova a cidadania, declarou. Ontem, dirigentes do PT afirmaram que buscaram conversas com outros partidos de oposição para definir seu posicionamento em relação à eleição da Câmara. O acordo de Maia com o PSL desagradou a legenda, que também conversava com o atual presidente da casa buscando um espaço na mesa, e provocou reação. Não durou 24 horas o discurso de Bolsonaro de rompimento com a velha política. Hoje foi selado pelo PSL um acordão, envolvendo cargos, com os partidos políticos que ele tanto criticou, para apoiar reeleição de Rodrigo Maia para a Câmara dos Deputados, escreveu no Twitter a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann. Xi Jinping relembra as responsabilidades de um chefe de Estado, como mostra a matéria do IG. Em carta a Bolsonaro, presidente da China fala em respeito mútuo. Durante a campanha, Pequim se incomodou com uma visita de Bolsonaro a Taiwan, ilha considerada pela China parte integrante de seu território. Na mensagem a Bolsonaro, o presidente da China comunista, Xi Jinping, fala em respeito mútuo. O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma carta ao seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, para felicitá-lo pela posse do cargo, no Palácio do Planalto.
Xi Jinping não chegou a comparecer na cerimônia de posse presidencial, em Brasília, mas enviou um representante. Leia também: jornais do mundo repercutem a posse de Jair Bolsonaro como presidente. A carta acaba sendo vista como um tratado de coleguismo, já que Bolsonaro criticara o país asiático durante a sua campanha eleitoral, no ano passado. Na ocasião, o presidente da China chegou a ser acusado de estar comprando o Brasil, num discurso semelhante àquele adotado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando deu-se início à crise econômica entre os Estados Unidos e a China. Na carta, divulgada nesta quinta-feira, 3, pela imprensa chinesa, Xi Jinping diz que, como grandes mercados emergentes, a China e o Brasil têm a responsabilidade de melhorar suas economias nacionais, preservar a paz mundial e promover o desenvolvimento comum. As informações são do jornal China Daily. Leia também: Bolsonaro toma posse como presidente em evento marcado por esquema de segurança. Ainda segundo o presidente chinês, as relações bilaterais entre Pequim e Brasília se baseiam nos princípios de respeito mútuo e tratamento igualitário. Hoje, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, porém, o país vive em um regime comunista, o que é amplamente criticado por Bolsonaro. 11 disse ainda que espera trabalhar com Bolsonaro para respeitar os interesses mútuos, promover uma cooperação bilateral pragmática e conduzir coordenação em assuntos multilaterais. A carta foi entregue ao novo presidente pelo vice-mandatário do Parlamento da China, Ji Bingchuan, que foi o representante do país na cerimônia de posse. Durante a campanha, além de Bolsonaro acusar o presidente da China de estar comprando o Brasil, sobretudo no setor de terras agricultáveis, em discurso semelhante ao adotado por Trump na corrida pela Casa Branca, Pequim se incomodou com uma visita de Bolsonaro a Taiwan, ilha considerada pela China parte integrante de seu território. Damares Alves, a submalta, a terrivelmente cristã, a escaladora da goiabeira divina, a não suicida, ganhou um novo título, tirana do armário, após declaração infeliz após assumir o ministério, como mostra a matéria da Veja. Além do azul e rosa, outras opiniões de Damares Alves. Veja.abril.com.br. Nova ministra já se manifestou sobre temas que estarão sob seus cuidados na pasta. Menino veste azul, menina veste rosa. A frase da ministra Damares Alves, que assumiu a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, entrou para a lista dos assuntos mais comentados na internet nesta quinta-feira, 3. Na nova pasta, criada pelo governo Bolsonaro, Damares vai coordenar as políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos. Damares reagiu à publicação e disse que seu objetivo foi, de fato, fazer uma declaração contra a ideologia de gênero, referindo-se à sexualidade das crianças. Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores. O vídeo, segundo a assessoria de comunicação de Damares Alves, foi gravado logo após o fim de seu discurso de posse, realizado nesta quarta-feira, 2, em Brasília. Damares recebia um grupo de apoiadores em uma sala no ministério. Ela pede a atenção do grupo que a acompanha e diz a frase. Após aplausos e gritos de apoio, a ministra repete, em tom triunfante: atenção, atenção. É uma nova era no Brasil, menino veste azul e menina veste rosa. Não é a primeira vez que a ministra terrivelmente cristã, como ela se definiu na posse, expressa seus posicionamentos sobre diferenças de gênero. Neste governo, menina será princesa e menino será príncipe. Está dado o recado. Ninguém vai nos impedir de chamar nossas meninas de princesas e nossos meninos de príncipes, disse após ser indicada para o cargo. Segundo ela, um dos desafios de sua gestão será acabar com o que chama de abuso de doutrinação ideológica. Ela também já afirmou ser contra o aborto, mas que não deve alterar a legislação que permite a prática nos casos de estupro, risco à vida da mãe ou feto anencefalo. O aborto apenas nos casos necessários e aqueles previstos em lei. Mesmo nestes, eu tenho certeza que, quando é oferecida à mulher uma outra opção, ela pensa duas vezes. Essa pasta não vai lidar com o tema aborto, essa pasta vai lidar com proteção de vidas, e não de morte. No fim do ano passado, durante um culto evangélico, Damares disse que viu Jesus Cristo em cima de um pé de goiaba, quando tinha 10 anos. Na ocasião, ela pensava em se matar por conta de abusos sofridos na infância. Eu estava em cima do pé de goiaba, eu ia tomar veneno, eu ia morrer, era muita dor na alma de todos os abusos que passei.
E quando estava em cima do pé de goiaba eu não vi um unicórnio, não vi um amigo imaginário, eu vi o que eu acreditava, Jesus. Quando eu vi Jesus, eu esqueci o veneno. Ela reforçou para a plateia de fiéis que Jesus quer ter experiências extraordinárias com as crianças. Ele foi para o galho onde eu estava. Lá naquele galho do pé de goiaba, Jesus Cristo me deu o abraço que a igreja não deu. Ao ser indicada, Damares Alves afirmou que se criou no país uma falsa guerra entre cristãos e LGBT e que a pasta vai enfrentar seriamente o problema. Se precisar, estarei nas ruas com as travestis. Se precisar, estarei na porta das escolas com as crianças que são discriminadas por sua orientação sexual. A violência contra qualquer pessoa, por qualquer motivação, vai ser prioridade do governo, disse. O ONN fica por aqui. Faltam 1.459 dias para o fim do governo bolsonarista.